Então, boa noite para todos, boa noite para os alunos da disciplina Saúde e Trabalho e boa noite para todos os participantes, né, de outras instituições, de outras universidades, de outros cursos que estão aqui com a gente, nos assistindo. Hoje a gente tem a nossa primeira aula aberta. Essa aula aberta, ela é uma atividade de ensino com interface com a extensão, então nós estamos fazendo aí, aliando, né, o ensino da disciplina Saúde e Trabalho com uma proposta aberta, extensionista, para permitir uma divulgação, né, maior do conhecimento e um enriquecimento maior das nossas discussões, né, das temáticas da disciplina Saúde e Trabalho. Para quem não me conhece, eu sou Fabiana Caetano, sou terapeuta ocupacional, professora do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e ministro, sou professora responsável pela disciplina Saúde e Trabalho. Essa disciplina, ela acontecia de forma presencial, né, mas por conta da pandemia, da situação que nós estamos vivendo, a disciplina está sendo ofertada de forma remota, online. Aproveitando, né, essa realidade que nos foi imposta e esse potencial que o online nos permite, né, de disseminação do conhecimento de uma forma mais acessível para todos, os alunos do NETRAS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Participação Social e Saúde, aí aqui eu vou abrir um parênteses, viu, gente? Já aproveito para agradecer muito, com o coração assim, cheio de muita gratidão mesmo, para Ana Rita, para Aninha Guerce, para Bela Alvarenga, para o João, para a Eleonora, que são os alunos que nos ajudaram a organizar tudo isso daqui, que estão nos ajudando a organizar essa aula aberta. Mas, bom, os alunos do NETRAS, né, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno, eles que estão à frente dessa organização das aulas abertas, permitindo uma participação mais ampla e enriquecendo toda a nossa discussão, né, com diferentes olhares, diferentes experiências, como eu disse para vocês. Então, aqui não é uma live, não é uma palestra, só uma palestra, é uma aula mesmo. Nós disponibilizamos nas nossas redes sociais o link de um texto base para essa aula específica de hoje, e eu espero que todos vocês tenham lido. Quem não leu, acessa lá o Instagram do Netras para conseguir baixar o artigo. Para quem está participando, que não é aluno da disciplina, vai ser disponibilizado aqui no chat nosso um formulário, link para um formulário para a lista de presença. Então, fiquem atentos, mais para frente na aula esse link vai ser disponibilizado, acessem, preencham corretamente, porque quem estiver participando vai receber certificado de participação. Bom, quem é aluno matriculado na disciplina Saúde e Trabalho não precisa preencher esse formulário. Bom, como é uma aula, né, fiquem à vontade para curtir, para discutir, para aprender muito. Durante a exposição do professor, eu peço que vocês mantenham os microfones desligados para evitar ruídos, né, interferências sonoras. E antes de tudo, antes da gente começar, né, nosso bate-papo, nossa aula, que todo mundo deve estar ansioso, eu queria agradecer muito, muito, muito o professor Frederico Oliveira por ter aceito o nosso convite, dizer que eu estou extremamente feliz, honrada com esse momento. O professor Frederico Oliveira, ele é graduado em História, pós-graduado em Programas e Projetos Sociais, mestrando em História pela Unesp, e ele é professor de História, de Filosofia e de Sociologia em diversos colégios aqui de Uberaba, Minas Gerais. Bom, Frederico, eu queria, né, novamente agradecer muito você ter aceito o convite, eu realmente estou muito feliz com esse nosso momento. Finalmente deu certo, né? A gente já conversou várias vezes para acontecer, né? Eu espero que seja o primeiro de muitos. Sim, vai ser. E então fica à vontade, a turma aí é toda sua. Que bacana. Eu gostaria de dizer que quem chegou aí no começo, né, viu um pedacinho da nossa conversa, que não se assuste. Existe ainda um grande prazer, né, em estar aqui com vocês, mesmo que remoto. Que a gente estava colocando aí no nosso Muro das Lamentações,
são as condições inerentes, né, ao trabalho. E a gente, quanto professor, quando faz essa escolha pela docência, é uma escolha que a gente tem que deixar de romantizar, porque a sociedade gosta de fazer isso, romantizar as profissões, mas não vê, né, todo o sacrifício que está por trás, todo o labor que está por trás disso. Então, antes de mais nada, em relação ao que vocês ouviram eu e a Fabiana conversar, são questões inerentes à profissão que vocês também vão ter nas devidas profissões que vocês vão seguir e possivelmente seguem aí ao longo da vida. Então, no mais, boa noite para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Eu e a Fabiana, a gente já conversou várias vezes, assim, a gente está ensaiando uma oportunidade de eu poder dividir filosofia com vocês, que é meu campo de estudo, né? Eu sou professor, né? Eu gosto até também de fazer de ressignificar esse sentido, que a gente nunca é uma profissão, né, gente? A gente está na profissão. Então, pensando do ponto de vista filosófico, em questões que estão relacionadas à nossa ontologia, ou seja, ao estudo do nosso ser, né, nós somos o que somos e estamos em alguma profissão ao longo da vida. Então, eu estou professor há 16 anos, né, nesses 16 anos eu já trabalhei com história, com música, com filosofia, com sociologia, com tudo junto ao mesmo tempo, né, enfim, né, escrevi para a universidade, né, para o curso de história, né, a Universidade de Uberaba. Hoje, né, professores que foram os meus professores são professores aí na universidade, enfim, em meio a esse, né, emaranhado de coisas que a gente desenvolveu ao longo da vida, o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a observar, né, essa questão do trabalho, né, que está presente, obviamente, em tudo que a gente faz, que é uma questão extremamente contemporânea, e eu acredito que enquanto a gente viver, vai ser sempre uma questão contemporânea à nossa realidade histórica, porque faz parte do nosso tempo discutir o trabalho nas nossas vidas, e aí a grande dicotomia que isso envolve, né, internamente. Como que o trabalho, né, ele pode dar sentido às nossas vidas, como também tirar todo o sentido da nossa existência, dependendo aí de como você vai, né, conduzir a sua existência dentro desse universo do labor, que pode ser ressignificado por outro sentido. Antes de mais nada, professor e demais alunos, eu gostaria de dizer para vocês que é uma tarefa, né, herculínea, você pegar e falar assim, hoje eu vou trabalhar aqui as perspectivas filosóficas do trabalho. Isso é impossível. Isso né, pense bem, né, um grande filósofo, né, materialista, né, porque tem muitas críticas, né, enfim, em relação a essa, né, a essa questão do trabalho, que é o Karl Marx. Karl Marx, ele escreveu ao longo da vida dele, e foi a missão dele. Muitas pessoas que desconhecem, inclusive, o trabalho filosófico dele, né, e que está relacionado ao universo também de uma análise econômica, ele fez da missão dele dar um sentido, né, para o trabalho, e muitas pessoas desconhecem e levam a discussão crítica para outro patamar, né, para outras paragens, né. Mas tem gente que fez isso o trabalho de uma vida, né, discutir o significado do trabalho, né, discutir o significado do que é ter um propósito, do que é vivenciar, né, a essência daquilo que você nasceu para honrar. Então, essa aula, ela vai fazer pequenas provocações, que tem alguns recortes históricos, né, eu fiz, dentro do artigo, obviamente, que está lá como sugestão para vocês lerem, eu vou pegar alguns pontos daquele artigo, mas também vou trazer alguns pontos que são específicos. Eu fico aqui, né, deixo claro e à vontade para que vocês, né, dentro do que eu desenvolver, dentro do que eu falar, se surgir alguma dúvida, se surgir algum questionamento, isso, como a professora falou, isso é uma aula, né, e a aula é muito mais gostosa quando os alunos participam. A gente tem um porém, porque o Meet, quando você está apresentando, né, você não vê a interação do chat. Então, assim, podem deixar seus questionamentos no chat, né, que assim como quando eu parar de apresentar, eu volto lá no chat, vejo os questionamentos que surgirem e a gente vai levantando aí as discussões. Né? Então, vamos começar, né? Eu vou apresentar, eu peço uma ajuda vocal aí, né? Quando eu estiver apresentando, se alguém para me falar se está tudo ok, né? Se estão vendo a apresentação aí de maneira ok. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, estou muito feliz aí, sala lotada, né, Fabiana? Que bacana, né? E muito obrigado, viu? Muito obrigado por essa disponibilidade, mesmo em meio a toda essa questão que nós estamos enfrentando, né, de
essa problemática que nós estamos enfrentando, saber que tem pessoas dispostas a conhecer, a dividir conhecimento, né, que estão aí a fim de aprender, isso, né, isso vem, de certa forma, premiar o trabalho que a gente faz, né, as madrugadas, os livros, as leituras, a dedicação, isso para mim, faz parte também da motivação intrínseca que essa escolha, né, por esse propósito de ser um docente, envolve a minha profissão. Então, vamos lá. Né, sem mais delongas, vamos ao trabalho. Um momentinho. A voz da salvação que eu pedi, conseguem ver tranquilamente? Sim, estamos vendo. Todo mundo está vendo? Sim. Sim. Ótimo. É uma grande polêmica falar de trabalho, e dentro da filosofia, volta e meia, você vai encontrar, né, aquilo que o ser humano pode dizer que é um dos atos fundadores do pensamento filosófico. A questão do motivo pelo qual a gente nasceu para viver, né, e viveu para nascer. E aí você tem uma brincadeira com esse trocadilho que, do ponto de vista linguístico, pode ser até estranho, né? Mas os primeiros filósofos, aqueles que estavam lá, né, sentindo talma, que significa espanto e admiração com a existência, eles se colocaram diante da vida nessa perspectiva de perguntar de onde nós viemos, né? E ali, né, intrinsecamente relacionado a essa métrica de espanto e admiração com a existência, o homem começou a fazer uma série de perguntas que fundaram, né, esse ato de amor ao conhecimento. Então aqui a gente tem uma primeira pista de um dos significados e sentidos que assumem a palavra trabalho. Né? E qual significado é esse, afinal de contas? Significado esse que depois vai ser ressignificado na modernidade, que é esse ato, a ação, esse gesto de pensar, né, na construção de algo, ou pensar o porquê que algo foi construído, né, de tal maneira, e o nome que nós damos para isso é praxis. Quando você coloca em prática, né, a praxis, né, você tem o ato lá do impulso de criar, o impulso da criação, o impulso da existência, você traz para a discussão aquilo que nós conhecemos como poiesis, né? E paralelo, né, enfim, entremeado da praxis e da poiesis, nós temos aquilo que é o trabalho na contemporaneidade, na maioria das vezes, né, que é uma herança muito triste, inclusive, da nossa história, que ao longo da nossa história, se nós fazemos uma análise material da história, a gente enxerga esse pensar sobre o trabalho como sendo o grande mote que prevaleceu, né, que é o mote do labor, né, que é o trabalho como extensão do seu corpo para a sobrevivência. Que está muito relacionado, se você pensar dentro da filosofia, está muito relacionado ao trabalho que o escravo fazia, por exemplo, no Império Romano, né, que ele era o produtor, né, aquele que tinha uma relação ali com a natureza e produzia, plantava, né, cultivava. E você tem, por exemplo, os patrícios fazendo a praxis, pensando, né, as questões das leis, né, que envolvem o Estado, e toda a população, com exceção dos escravos, fazendo a poiesis, sendo tomados pelo impulso criador, mas esse impulso criador, ele acabava sendo, enfim, substanciado, conduzido, direcionado a um elemento, né, que estava presente dentro da vida do indivíduo, dentro do local, né, do extrato social que ele se encontrava. Então, portanto, se você volta na Grécia Antiga, se você pensa na Grécia Antiga, por exemplo, você vai fazer a seguinte divisão, né? Naquela democracia do século V, né, na democracia do século V, você tem uma democracia que é exclusiva, ela não é inclusiva. Exclusiva por quê? Apenas homens maiores, nascidos em Atenas, poderiam participar das decisões, né, pensar, né, as decisões políticas da cidade. Então, somente eles participavam da vida pública. Então, nesse sentido, esses homens, eles faziam parte do contexto da praxis. Você tem, né, o restante da população, mulheres, estrangeiros e escravos, sendo reduzidos, né, à vida privada,
presta atenção, inclusive, na palavra privada, né, e faça uma associação, o que é a privada na contemporaneidade, né? Então, aquilo que era excluído, né, ou seja, um objeto abjeto, né, que não fazia parte da política, portanto, não tinha o direito de participação. E por não ter o direito de participação, eles estavam sujeitos, né, a poieses, né, que é um impulso criador para se fazer algo que estaria relacionado, por exemplo, ao artesanato, né, e o labor, que estaria relacionado à plantação, o cultivo, né, de qualquer outra questão. Então, assim, ao longo da história, esses três sentidos, eles são exaustivamente trabalhados por pensadores, por filósofos, né, ao longo da história, vai ser sempre isso que vai vir à tona. Depois vale ressaltar, como eu disse para vocês eu acho que são desse grupo, né, de saúde e trabalho, devem discutir em algum momento alguma coisa de Marx, vocês vão perceber que essa palavra, essa praxis, né, ela vai ser ressignificada como sendo, né, quando você pega a teoria e coloca ela na prática, né, mas antes, né, de antemão, não. Então, veja bem, né, eu trago aqui para a gente refletir, para a gente tirar, né, desse trecho, desse grande poeta brasileiro, né, algumas questões que vão nos auxiliar a pensar aí a dinâmica do trabalho dentro dos recortes que eu gostaria de trabalhar. Dentro dos recortes que eu gostaria de trabalhar, né, e a gente está pensando sobre trabalho. Veja bem, venho dos tempos mais remotos, então pense você aí, né, do seu lugar, né, do contexto que você se encontra, que o trabalho, ele existe desde os tempos mais remotos. Ele vem da primeira manhã no céu surgida. E a grande questão que você tem que pensar que o trabalho, né, pensar filosoficamente o trabalho, é que o trabalho ele não se desloca da existência humana. Mas se eu vou te virar para mim e falar assim, professor, a formiga trabalha, né, mas ela trabalha instintivamente, determinada biologicamente a realizar aquela tarefa. Ela não sabe ser formiga se ela não fizer o que ela faz. Eu costumo brincar em sala de aula, falar para os meus alunos o seguinte, que tem questões que são próprias do nosso fazer cultural, né, então o trabalho é uma delas, né, e o sentido que a gente confere ao trabalho é uma questão cultural. Mas o sentido, por exemplo, que o seu cachorro ou um cachorro qualquer, quando confere ao osso enterrado num canto do quintal de terra, né, é justamente algo que está relacionado à sua programação biológica, algo que está na sua constituição biológica, né, da sua existência. Seja uma programação transcendental, divina, né, amparada aí, né, por estralos de dedos oniscientes, onipotentes e onipresentes, né, ou seja, pela condição evolutiva mesmo da espécie. Mas, e aí eu brinco, né, nesse sentido, falo assim, veja bem, né, eu posso pegar uma bolinha, né, e jogar para o meu cachorro, ele vai correr e buscar a bolinha. Eu posso pegar a bolinha e perguntar para uma pessoa que está do meu lado, né, vai lá pegar a bolinha, essa pessoa tem o direito de fazer escolhas, né. Então veja bem que venho dos tempos mais remotos, eu venho da primeira manhã no céu surgida, eu sou a vida. Aqui eu quero já entregar, né, a análise sobre o trabalho que vai conduzir a nossa fala. Eu vivo, né, veja bem, sou a vida, vivo. Então, portanto, não existe trabalho se não existe vida. E em minha vida tenho toda a razão primordial da vida. Então, na nossa vida, nós temos a razão primordial. E essa palavra primordial é muito cara à filosofia, né? Porque ela pensa lá no sentido de arché, né? De princípio fundador da existência. Quais são, né? Os elementos que fundam a nossa existência. E aí você vai chegar, né, em um determinado momento, ali no século VI a.C., você vai ter dois pensadores que vão estar discutindo as questões ontológicas da existência. O ser se realiza como tal porque ele é fruto de uma experiência, ou o ser, né, se coloca na existência como sendo algo que está, né, no pensamento da existência, eu digo, fazendo parte de um cosmo generalizado, então, portanto, ele é peça, né, dessa existência, portanto, um ser racional, né, que faz parte dessa inteligência da vida. Então, a minha vida, eu tenho toda a razão primordial da vida. Deixo um rastro de luz por onde passo. E cabe ressaltar, quando a gente pensa, né, deixo um rastro de luz por onde passo, significa, por onde trabalho, como trabalho, no que trabalho, eu deixo rastros, eu deixo marcas, eu deixo questões que são colocadas, né, enfim, que são, enfim, alimentadas, e que também alimento,
Então, portanto, eu deixo marcas, né? A gente tem até uma discussão de um livro, né, da filosofia pop aí, que hoje anda muito em voga, que está vendendo bastante. Tem até um livro que faz essa pergunta, né? Qual é a sua obra? Então, tem uma distinção muito grande entre qual é o seu produto, né? O que você faz para vender, ou o que você faz para ser admirado, né? O que você faz que, de certa maneira, antes de alcançar, né, uma avaliação estética externa à sua compreensão, em você cria, né, algo que mais do que nunca te leva a crer que sim, é aquela obra que você deveria ter feito e, portanto, você vai gastar, né, ou ganhar parte do seu tempo na sua vida se dedicando àquilo. Então, ó, deixa o rastro de luz por onde passo, gera mundos a força do meu trabalho. Gera mundos a força do meu trabalho. Então, qual que é a essência do que o poeta está nos trazendo aqui? Eu quero convidá-los a pensar. Que, inclusive, é uma palavrinha da filosofia linda, que eu já repeti ela, se eu não me engano, 3 vezes hoje, que é ontologia. Ontologia é o estudo do ser, né? E boa parte dos autores que realmente levaram o trabalho para uma discussão filosófica, como sendo parte daquilo que orienta o conhecimento, né, que o homem constrói ao longo da vida. Então, veja, o homem ao longo da vida constrói conhecimentos, então, portanto, ele constrói esses conhecimentos a partir do trabalho que ele realiza. Então, boa parte desses filósofos, então, que encararam de maneira séria o trabalho, eles entendem, assim como o poeta, na sua gigantesca sensibilidade, eles entendem o trabalho como uma questão que é ontológica ao humano. Quando eu falo que algo é ontológico ao ser humano, significa que não existe ser humano no mundo, e aí, assim, eu estou falando isso com convicção, né, baseado nessa premissa, né, filosófica. Não existe ser humano no mundo que não trabalhe. E aí a gente pode recuperar alguns estudos relacionados que até para a área de saúde é um filósofo muito bacana de vocês lerem, gera uma certa complicação no começo, mas depois que você pega ali o ritmo, né, é igual ler João Guimarães Rosa, né, depois que você entra na obra, a obra não sai de você. É uma expressão bonita. Depois que você entra na obra, a obra nunca mais sai de você. Que é o Spinoza. O Spinoza está falando, né, que nós somos esses vetores de existência. Então, você entende muito bem que é um vetor, né? O vetor, ele traça caminhos, ou ele atrapalha caminhos. Então, esses vetores, eles são conduzidos por potência, né? Então, em maior e menor proporção, a nossa vida, ela é energia, né? Os nossos vetores são conduzidos por essa potência energética que a gente recebe e que podem ser alterados mediante as circunstâncias que a vida apresenta. Então, veja bem, se eu te dou um presente, a tendência é eu, né, encher você de energia, o que Spinoza chama de conatos. Né? Então, a tendência é eu te encher de energia. Então, logo, a alegria é a quantidade de energia que você, né, interioriza na sua existência. Então, mesmo aquele indivíduo que está sem nenhuma energia, portanto infeliz, e que não deseja fazer nada, ainda assim ele está trabalhando, porque com a vida dele ele está causando trabalho, né? Então, se o indivíduo senta ali na praia, fala, eu não vou fazer nada, vou ficar aqui sentado, ainda assim ele está gerando um impacto, ele gera impacto, né? A intempérie ali vai acabar ocasionando mudanças no ambiente, traçando novos caminhos para aqueles que por ali, né, porventura vão passar. Então, a nossa vida, ela é trabalho. A grande questão é que o trabalho, ou seja, aquilo que se produz com a vida, tem os significados que eu já os apresentei. Ou você pensa para a realização, ou você tem o impulso criador que faz, ou você, né, vive, subsiste mediante a realização do trabalho que é feito, né, de maneira manual, a fim de que isso lhe possa garantir a sobrevivência, como foi o caso de muitos escravos ao longo da história, ou mesmo garantir a sobrevivência alheia, porque assim você vive, mas também faz viver aquele que se alimenta do que você produziu. Se a gente vai, né, fazer uma breve consulta ao dicionário, lá está da seguinte maneira, né, que eu trago justamente para a gente fazer uma contraposição a essas ideias que eu desenvolvi ao analisar a poesia com vocês, aí, o poema, né, do Ferreira Goulart.
A ideia é o seguinte, no dicionário está dizendo, a aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. Eu quero trazer para vocês que, na minha definição aí do conatos, né, da potência, a ausência ou, né, o fluir da potência, o querer fazer alguma coisa ou querer fazer tudo, então, ou seja, aplicar uma força ou retirar a força é trabalho, né? Para alcançar um determinado fim, ou seja, toda atividade coordenada, e eu acrescento para vocês, filosoficamente, as atividades descoordenadas também dão trabalho, inclusive faz parte da nossa linguagem, né, das expressões informais que a gente usa no dia a dia. Fulano tá dando trabalho, ciclano tá dando trabalho. Por quê? Porque a gente interioriza que a existência, ela é trabalhosa. A existir nos confere essa característica de, a partir daquilo que nós realizamos com o que nós somos, não o que nós temos, né? O que nós somos, enfim, a partir disso pode gerar muitos e muitos rastros de luz, lembrem-se do poema, e, portanto, gerar novos mundos e mais mundos. Então, uma atitude que também pode ser coordenada ou descoordenada, de caráter físico, intelectual, ok, necessária à realização de qualquer tarefa, ou a não realização de qualquer tarefa, né? Um serviço ou um desserviço, um empreendimento ou a ausência de empreendimento. Veja vocês as circunstâncias do trabalho remoto hoje, né, que se alastra por todo o mundo, né, que a ausência justamente de empreendimento faz aqueles que trabalham empreenderem em ações que podem, porventura, amenizar o impacto existencial do aprendizado, por exemplo, dos alunos, da chegada de uma determinada mercadoria. Então, assim, nunca se trabalhou tanto, né, mas nunca se deu um sentido diferente para aquilo que nós entendemos como trabalho. Então, para que a gente possa amarrar todas essas discussões, esses elementos que eu trouxe aqui, eu quero desenvolver com vocês, né, tem um jogo, né, linguístico, que isso é muito próprio lá dentro da filosofia, a gente vai, né, estudar diferentes tipos de filósofos, principalmente os contemporâneos, né, o trabalho né, aquilo mesmo de localização, certo? E o trabalho em, né, que a gente pode substituir pelo in, né? Se a gente pensar no prefixo in, né, aquilo que está interiorizado dentro né, de um contexto, dentro de uma realidade, dentro, né, de um recorte histórico. Todo recorte histórico, né, ele é uma escolha intelectual. Então, assim, a escolha que eu faço aqui em relação a esse recorte, ele é próprio mesmo, e claro que cada tópico desse poderia ser desenvolvido em mais 10 aulas diferentes. Mas eu trago aqui algumas provocações para a gente pensar justamente de que maneira, filosoficamente, o trabalho implica na nossa realização, né, ou não realização. E de que maneira, ao longo da história, também se pensa o trabalho e como que algumas questões, né, do conhecimento ou mesmo simbólicas, né, do trabalho, elas estão implicadas e são próprias da maneira como a gente pensa hoje na contemporaneidade. Eu vou fechar a apresentação só para mim, né, de alguma maneira aqui, descobrir se existe algum questionamento até o momento. Tchan, 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 tchan. Olá, tudo bem com vocês? Questionamento. Eu gosto muito, sabe, Fabiana, quando o aluno liga a câmera, porque essa está sendo a grande guerra dos professores nas aulas remotas. Gente, é impressionante, está virando súplica. Então o professor fala assim, por favor, liguem as câmeras, é uma carência, mas também é uma guerra narcísica com a gente mesmo, porque eu fico me vendo o dia todo. Então eu não sei o que eu digo a meu respeito, assim, sabe? Tem hora que eu me encanto comigo mesmo, tem hora que eu realmente caio na realidade que não devo me encantar, né? Que não tem nada que vá melhorar, né? Eu ficar me vendo tanto assim. Então, queridos, que estamos, né? Deixa eu me ver aqui o chat, que quando eu fechei, não tinha nada, só se, né? Continua sem nada. Nossa. Eles estão tudo com o olho estatalado. Ou estão tudo assim, ó. Ou tá muito bom, ou tá. Eu estou entendendo nada, né? Ó, eu não sei vocês, mas eu já estou anotando muitas coisas.
A nossa coordenadora do curso de terapia ocupacional, a professora Fabiana, também está assistindo a aula. Que bonito! Quem é? Professora Alessandra Cavalcante. Abre a câmera, Alessandra. Ah, tá aqui. Aberta, gente. Estou aí. Oi, professor. Oi, querida. Prazer. Tudo bem? Prazer meu. Obrigada por brilhantar o evento do Netras. É sempre um prazer muito grande a gente ter parcerias, e o Netras é um dos grupos de pesquisa, se não é o grupo de pesquisa mais organizado que o curso tem. Assim, fico muito feliz de ver o tanto que o grupo cresceu e, tipo, me inspiro para levar o meu, né? Assim, parabéns pela explanação na aula. Conta comigo, professor. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Deixa-me voltar aqui para a apresentação. Gente, e outra coisa, por gentileza, né? Vamos fazer perguntas, né? Vamos, né, movimentar essa coisa. Eu imploro a ligação das câmeras, mas se quiserem fazer questionamentos, fiquem à vontade. Eu vou voltar aqui para os questionamentos, para os recortes que eu fiz como escolha para a gente, né, levantar a discussão, e vocês, né, por favor, fiquem à vontade. Eu tô achando legal aqui uma coisa, que eu tô conhecendo uma pessoa que eu converso às vezes no Instagram, que é a Ana Rita, ela lê as coisas que eu escrevo, tô muito feliz. A Fabiana fez um merchan aí dos meus textos, né, e aí eu acho que alguns alunos passaram a ler também, e eu achei muito legal. Obrigado, viu, Ana? Ajuda bastante, fico feliz. Frederico, logo no início da pandemia, no início, assim, tinha umas 3, 4 semanas, né, eu fiz uma reunião com os alunos de TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, para a gente tentar, né, dividir as angústias, para eles acalmarem também. E naquela semana você tinha postado um dos textos, né, os textos possíveis. Sim. E eu não lembro exatamente qual foi o texto, mas a sua postagem daquele dia da aula, ela se encaixou muito bem na discussão que a gente tinha feito. Poxa, e aí eu virei e falei com os alunos, gente, tem o Frederico, ele é professor de filosofia, ele está escrevendo textos possíveis durante a pandemia, e eu acho que são textos que eles dão um acalento assim, para a alma, e às vezes representam um pouco das nossas angústias. Vale a pena ler lá e seguir. Obrigado por isso. Essa é um dos projetos, né, Fabiana, que eu me propus. Falei assim, o que eu posso fazer? Mas não é questão de ser produtivo, não, porque eu não quero romantizar o momento. É assim, é mesmo aquilo que traduz as nossas angústias e as coisas que o espírito do tempo nos oferece. Em filosofia, a gente tem essa expressão que se chama espírito do tempo, que é uma expressão do Hegel, né, que a gente chama de Zeitgeist, né, até o final, é Geist, né, que a gente lembra do Poltergeist, porque é espírito mesmo. É como se fosse, né, o espírito da história, que o Hegel fala. E o espírito do tempo tem me dado esses presentinhos aí, né, porque eu fico notando as questões que são inerentes ao momento que a gente está vivendo, e aí, volta e meia, sai textinho. Então, acontece isso. Ah, que bonitinho aí. Tô ganhando seguidores, que lindo. Ai. Eu vou colocar aqui, ó. Cadê? O povo colocou? Eu já vou compartilhar aqui o Instagram do professor no nosso bate-papo. Isso aí. Vamos voltar, então, para o nosso em e na, né? Pensa aí na expressividade que envolve. Uma coisa que é muito bacana, né? Eu tô pensando aqui filosoficamente. E aí eu comento com os meus alunos da seguinte maneira: eu tenho lá a minha lista dos livros em filosofia que você tem que ler ao longo da vida, né? E aí muitos alunos ficam curiosos, né? E eu vou revelando ao longo do curso de filosofia quais seriam esses livros, então, importantes para você ter uma compreensão, né, epistemológica mesmo da nossa existência no Ocidente. A gente tem que fazer esse recorte, ele é extremamente necessário. A produção de conhecimento hoje, embora globalizada, né, ela está muito concentrada no fazer ocidental. E a gente tem os pilares da estrutura ocidental, que a gente não pode negar, né, que é Grécia, Roma e, obviamente, o povo hebreu, consequentemente judeu, e toda a influência que a cristandade exerce e exerceu, né, sobre nós. Então, aí você vai falar assim, então quer dizer que um dos livros que a gente tem que ler de filosofia ao longo da vida é a Bíblia? Lembrando que a Bíblia é uma coletânea de livros, então eu já indico para você, TO, para você fazer uma leitura, você possivelmente pode ser ou não religioso, mas eu te convido a fazer, além da sua religiosidade ou não religiosidade, você fazer uma leitura do Gênesis e fazer uma leitura do livro de Jó. São livros importantíssimos para você compreender o Ocidente. Então, assim, é um exercício de sabedoria fazer a leitura. Só que se eu vou fazer a leitura do Gênesis, aquele negócio, né, de Adão e Eva, né, de comer maçã e tudo mais, é isso mesmo. Porque
ali você tem uma interpretação simbólica, que é o princípio que a gente vai começar a desenvolver aqui. Você tem uma interpretação simbólica do que de fato vem a ser, né, a ideia de trabalho que perdurou e que perdura de maneira muito intensa nos países ocidentais de origem, de matriz latina. Porque você não pode esquecer que num determinado momento histórico, Roma olhou para o cristianismo e falou assim, nossa, olha que religião legal. Por quê? Por que ela é legal? Porque ela prega o ascetismo, né? Uma vida disciplinada, uma vida que transcende a existência terrena. Então, logo, não reclama das cruzes que se carregam ao longo da existência. Então, portanto, obedientes à hierarquia. E aí adotaram como religião, né, oficial do Império Romano o cristianismo. E a gente sabe que mesmo o Império Romano caindo lá em 476 depois de Cristo, né, o cristianismo não caiu, porque ele já tinha sido interiorizado na mentalidade, né, do povo, e aí, enfim, Roma gigante que era, né, só nos restou, né, e o resto restou aí, não é no sentido de restolho, de sobra, né, mas como herança, né, essa mentalidade que está de maneira muito intensa, né, introjetada em tudo aquilo que a gente faz, né. A cristandade, ela está presente mesmo nos grandes filósofos que eram laicos, por exemplo, Kant. Mas, veja bem, lá na Bíblia a gente tem um episódio, que é um episódio muito interessante, né? Como nós sabemos, e aí uma coisa também para a gente ressignificar a fala, uma vez que tem muitas mulheres aqui presentes, embora tenha homens também, mas tem muitas mulheres, que uma coisa que a gente tem que ressignificar a fala é que pensar assim, a Eva comeu a maçã, não, Adão e Eva comeram a maçã. E a maçã ali, ela tem o sentido, né, o significado. Primeiro, que lá no Gênesis não está escrito maçã, é fruto proibido. Essa maçã foi nada mais, nada menos, uma ressignificação visual que o Ocidente fez para conseguir construir esse símbolo aí, né, mentalmente, na maneira como a gente simboliza aquilo que as nossas leituras acreditam ou não. Né, e aqui essa ideia de acreditam ou não, é mesmo que a gente dá crédito para aquilo que a gente está lendo. Né? Então, é uma coisa que vocês aprenderam ao longo dos estudos de vocês e que vão aprender, que quando você, né, escuta uma coisa, você aprende, mas quando você escuta e vê, você consegue visualizar, você aprende muito mais. Então, criaram essa imagem da maçã. E a maçã, ela simbolizava a obediência, né? O fruto era a obediência. Portanto, Deus criou o paraíso. O paraíso subentende-se que ele tinha, né, ele jorrava, né, tudo aquilo que a humanidade necessitava, portanto, Adão e Eva. Né. Mas Deus colocou uma condição, a condição era, veja bem, você tem tudo aqui. E como você tem tudo, né, e isso está implicado tantas questões simbólicas, né, nessa fala, como você tem tudo, então significa que se você tem tudo, você não precisa de mais nada. Ter tudo significa. Então, ou seja, se você tem tudo, você não precisa me desobedecer. Né? A desobediência, ela é um gesto, ela é um ato, ela é uma ação rebelde, revolucionária, né, que transgride a regra. Então, você não precisa... Por que é uma revolução? Né? É o fim de um paradigma, né? É o fim de uma conjuntura. Você pega a Revolução Francesa, ela é um gesto rebelde em relação a uma regra que tinha sido estabelecida dentro daquela estrutura estamental. Então, quando Deus fala assim, você não precisa fazer revolução, porque politicamente vocês têm tudo. Politicamente significa, na sua existência comum, está tudo disponível para vocês viverem eternamente. Porém, entretanto, todavia, né, contudo, a desobediência falou mais alto, e aí que ela é simbolizada na figura de uma tentação, né, que vem, né, ali, também simbolizada num animal peçonhento, tudo mais, a cobra, né, enfim. E o que acontece? Quando o homem e a mulher comem da maçã, né, eles são persuadidos a desobedecerem a Deus, Deus, né, lança a famosa frase que vai fundar o trabalho dentro de uma dinâmica, né, no Ocidente, que está lá muito presente dentro do Império Romano, que é o trabalho como, né, tripalium, que é o sentido que vai ser fundado ali naquela fala do Gênesis. O que Deus fala? Agora vocês me desobedeceram, que eu estou falando de maneira informal, né, não estou citando ipsiliteres, né, tô fazendo aqui o meu grifo. Deus vai falar o seguinte, falar assim,
Agora vocês serão obrigados a viverem do pão vão amassar com o suor. Então, veja bem, né? Então, vocês agora são obrigados a trabalhar. Vocês não precisavam trabalhar, estava tudo disponível. Mas como vocês resolveram fazer a revolução, né? A desobediência às regras que foram postas, né? Agora vocês têm que, para viver, tem que trabalhar. Então, o trabalho ali, né? Veja bem, eles trabalhavam antes? Trabalhavam, porque eles não tinham que ir até, por exemplo, eles queriam comer mamão, eles tinham que ir lá, subir no pé de mamão, ou tirar o... Não tinha, mas estava disponível, né? Então, você tinha um impulso poético, né, da degustação do mamão. Agora, não tem mamão disponível, tem que plantar o mamão. Então, agora você tem o labor. Né? Você vai ter que ser criativo aí, pegar a semente do mamão, plantar, porque senão você não vai ter mamão amanhã. Não, o paraíso não é gratuito. Então, o trabalho aqui assume uma função de sacrifício, né? Passa a ser um castigo. E isso... Se você olha ao longo da história, está presente em todos os momentos. Porque o que é a escravidão? Ela é um castigo. E como que esse castigo ele é significado? Como que ele é vivenciado? Como que ele é, né, vivido? Através ali do trabalho. Então as pessoas eram, né, lembra, quando assim, tem um estereótipo que também está muito presente na nossa cultura, que a gente pensa em escravidão, a gente pensa, né, 1500, embarcações portuguesas buscando na costa africana, né, negros para trazer para o nosso país, e isso é uma marca, né, muito intensa na nossa história, né, uma questão que precisa ser discutido, sim, de fato, mas a escravidão, ela existe desde o início dos tempos, né, que está relacionada a questões, sim, de ordens étnicas, mas também de rivalidades, né, de reinos e tudo mais. E assim aconteceu. O trabalho, ele foi, né, em termos de aquilo que se faz, né, como extensão do corpo para a sobrevivência, nós precisamos nos alimentar, viver em condições salubres, isso seria direcionado a alguém, né, que foi castigado. Né, inclusive tem interpretações teológicas que vão dizer, né, que né, o grupo étnico que compõe a escravidão ao longo da história são herdeiros lá desse paraíso, né, dos filhos de Caim, né, de Caim e Abel. Então, o que tem que ficar de sentido é que o trabalho foi conduzido aqui como um tripalho. Um tripalho é um instrumento de tortura, né? A palavra trabalho etimologicamente origina dessa palavra tripalho, e o sentido que foi, né, interiorizado pela cristandade, pelo ocidente cristão, né, católico, vejam bem, porque eu trago essa informação para vocês, o ocidente cristão católico vai dar esse sentido, né, de sacrifício ao trabalho. Então, portanto, trabalhar é uma coisa que não é legal. E isso vai ficar muito claro ali na Grécia Antiga. Né? O escravo trabalha, a mulher que não tinha participação política trabalha, o estrangeiro também trabalha, mesmo que ele trabalhe em condições, né, de poieses, né, de impulso criador, de trabalhos manuais e tudo mais, e mesmo que o labore seja sujeito ao escravo, né, a praxis, né, ser cidadão, veja, olha, tanto que isso é sério, né, o trabalho digno do homem que é cidadão é pensar, né, a política, e uma política que se dá pela participação, né, retórica. Então, o trabalho intelectual, a praxis, né, era o sentido que assumia a existência daquele que era verdadeiramente pertencente ao conjunto de cidadãos de uma determinada cidade. Os demais, eles não eram cidadãos, porque subentendia-se do ponto de vista filosófico, inclusive, Aristóteles vai deixar isso muito claro, que o escravo, a natureza dele é uma natureza de poieses mesmo, que era como se ele fosse uma máquina viva que poderia ser substituído por outra máquina, que não necessariamente poderia ser uma máquina viva, mas que a longo prazo, em termos de experiência, né, a natureza dele era aquela, e aqui a gente vai encontrar, é um traço muito triste na filosofia aristotélica, mas por outro lado a gente tem coisas na filosofia de Aristóteles que vão ser extremamente importantes para a gente pensar esse papel do trabalho na nossa existência. Veja bem, lá em Aristóteles a gente encontra a seguinte expressão, que está num livro dele, muito bacana, se chama Ética a Nicomo. Ele vai fundar a expressão eudaimonia. Ele vai dizer, né, que tudo que existe, gente, tudo o que existe, tudo que existe com um propósito, que ele chama de causas, né? Aristóteles vai desenvolver a teoria das 4 causas. Tudo que existe tem uma causa formal, ou seja, eu sou o quê?
Sou ser humano. Tem uma causa material, sou feito de quê? De material celular. Tem uma causa eficiente, quem me fez? Isso tem controvérsias, né? Papai e mamãe, mas aquele que é mais transcendental vai dizer, Deus te fez, né? E tem uma causa final. E aí, para o ser humano, ele atribui uma causa especial, né? Porque você pensa e olha para tudo que existe, por exemplo, uma porta, né? A causa material de uma porta é a madeira, a formal, ela é porta. Né, eficiente, o marceneiro fez a porta, e a causa final dela, a finalidade dela é abrir e fechar. Mas para os seres humanos, que na classificação aristotélica, né, dos seres que ele realizou, os seres humanos ele confere um lugar especial, uma espécie de altar existencial para as experiências do homem. E esse altar diz o seguinte, né, que o homem, a finalidade do homem é ser feliz. Só que aí você tem que lembrar, quem era o homem? O homem era o cidadão, né? Escravo não era homem, né? Mulher também não. Mas, se a gente faz uma interpretação, né, se apropria anacronicamente dessa fala do Aristóteles, isso nos chega de maneira muito séria. Por quê? Porque ele vai pensar o seguinte, o que é a sociedade ideal? É uma sociedade em que todos os homens encontraram o seu propósito, ou seja, em que todos os homens são felizes. E aí a pergunta que fica é, quem é o homem feliz, então, nessa sociedade perfeita? Né, que está lá no livro A Política, né, de Aristóteles. Quem é o homem feliz? É o homem que honra a sua natureza. Por quê? Porque dentro dessa ideia filosófica de Grécia Antiga, eles tinham uma noção de mundo cosmogônica, que o mundo, né, foi gerado inicialmente pelos deuses, mas depois assume uma figura cosmológica, que existe toda uma razão em que encaixaria tudo, né, tudo com uma finalidade. Então, portanto, a árvore existe com uma finalidade, a chuva, a água, as nuvens, a terra, tudo existe com uma finalidade. E o homem tão feliz é o homem que encontra nesse cosmo, né, nesse lugar organizado, é o homem que encontra o motivo pelo qual ele nasceu para viver. Então, ou seja, a sua causa final. Então, o homem que encontra um motivo pelo qual ele nasceu para viver, ele é o homem feliz. E aí, portanto, ele tem que encontrar o equilíbrio, né, da sua existência dentro desse cosmo, dentro do mundo. E quem é o homem feliz? Isso é o que o Aristóteles está dizendo, aí é o conceito de justiça, né, que é um conceito até bacana. Ele está falando assim, ó, a felicidade ela é honorífica. Por quê? O homem feliz é aquele que encontrou o seu propósito, encontrou sua natureza, o motivo pelo qual ele nasceu. Imagine só, se eu agora decidisse virar um ginasta olímpico, imagine que vocês estão aí rindo, né? Eu tenho 1,90 m, né? Eu tentando agora virar um ginasta olímpico. Não tem como, né? Isso não é a minha natureza. Então, Aristóteles vai dizer, você vai ser, no máximo, medíocre. Então, portanto, você vai ser infeliz. E você nunca vai conseguir isso. Então, portanto, a felicidade está em você honrar sua natureza. Você descobrir ao longo da sua observação, da sua memória, da sua experiência, a sua arte. Então, você descobriu sua arte, então aí vem o outro ponto. Ele está falando, você descobriu sua arte, só isso não te faz feliz. Mas ser o melhor naquilo que você faz te faz feliz. E aí ele está falando, a sociedade perfeita é aquela sociedade em que todos os indivíduos honram a sua natureza. É uma equação meio maluca, você para pensar, todo mundo fazendo o que gosta, imagina, mas só que é todo mundo fazendo o que gosta com perfeição. Porque né, o pé de manga te dá uma manga perfeita. Ele cumpre com sua finalidade. A porta abre e fecha. Ah, mas ela pode estragar, mas você vai lá e conserta, ela vai continuar. E o homem? Né? Então, você nasceu para ser terapeuta ocupacional, honra sua natureza. Faça isso da melhor maneira possível, que aristotelicamente ele está dizendo, você vai ser feliz. Sabe por quê? Porque esse é o conceito de justiça. Você vai receber aquilo que você entrega, né? Então você tem ali, embora o trabalho, nessa função de labor, né, o trabalho, entre aspas, queridos, trabalho sujo sendo realizado, né, por escravos e tudo mais, mas, por outro lado, na essência, o homem que honra sua natureza, ele vai trabalhar naquilo que ama e, portanto, vai ser beneficiado por isso. Essa noção, ela vai estar implicada numa série de questões, tem outros desenvolvimentos. Vai vir posterior a Aristóteles a cultura helenista, que vai dar novo sentido para a existência do homem, que vai dizer o seguinte, por exemplo, lá no estoicismo. O estoicismo vai falar assim, ó, quem é o ser feliz? É o ser que vive conforme a natureza. Então ele já não está pedindo para você honrar a sua natureza, mas aceitar o destino que se apresenta. Isso, inclusive, vai influenciar a mentalidade cristã que depois vai ser, né, enfim, adotada no Império Romano. Por quê?
Porque se você vive conforme a natureza, você não questiona os problemas que se apresentam ou as alegrias que se apresentam. É aquela filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço por aquilo que Deus me deu. Só que lá eles não colocam Deus, né? Por aquilo que o cosmo me deu, que a natureza me deu. Então, estoicamente, o indivíduo, né, vive conforme a natureza. E aí vem o cristianismo. E a proposta, né, da existência histórica de Jesus é muito melhor que da filosofia. Porque qual que é a proposta da filosofia nesse indivíduo que está tentando encontrar lugar no mundo? Se ele encontrar o seu lugar no mundo, ele nunca vai ser, mas nunca, gente, ele nunca vai ser imortal como um Deus. Mas a tentativa de você fazer seu trabalho com perfeição, por que vocês acham que existe Olimpíadas? Que era a maneira como o homem, trabalhando com perfeição em algo que ele nasceu para fazer, ele se equipara, ele não é Deus, mas ele se equipara a um Deus porque ele consegue ser o melhor naquilo que faz. Então, a Olimpíada, o cara corre. Então, ele corre mais rápido que todo mundo. Então, né, ele é o grande corredor, né? Corre como os deuses. Então, é aí que vem a sua premiação. Então, a proposta que a filosofia está dando para os indivíduos é: encontre o seu lugar no mundo, que você vai ser feliz, né? Mas não é todo mundo que tem uma natureza que será honrada, né? Como é o caso dos escravos, das mulheres, tudo mais. Né? Só que aí vem Jesus, ele promete outra coisa. Enquanto a filosofia está ensinando as pessoas a morrerem, né, para fazerem parte do cosmo, a cristandade promete uma outra filosofia que vai ser depois ressignificada por Santo Agostinho, que vale muito a pena ler, viu, pessoal? Não por questões religiosas, mas vale muito a pena ler. E depois São Tomás de Aquino. Cada um deles também buscando na filosofia o mote das suas teorias. Mas a grande ideia da existência de Jesus é o seguinte: ele vai falar o seguinte, ó, você vai encontrar lá em João 3, lá na Bíblia, você vai encontrar o seguinte versículo: e o verbo se fez carne. A tradução grega da palavra verbo é logos. Logos. E logos também significa verbo, razão, conhecimento, sabedoria, tem vários sentidos. Então, olha só o que está falando. Para você fazer filosofia e encontrar lugar no mundo, você usa a razão. Só que Jesus vem e fala, né, ele significa. Através de seus discípulos, João foi lá e escreveu: olha, o verbo se fez carne. O que significa? Que aquela razão que as pessoas buscavam para encontrar seu lugar no mundo, agora ela é uma pessoa, se chama Jesus. E qual é a promessa dele? Antes os indivíduos lutavam para se equiparar aos deuses. Agora os indivíduos, ao acreditarem, apenas acreditarem naquela razão que agora se transmuta numa humanidade, né, eles terão o benefício da cidade de Deus. O que é o benefício da cidade de Deus? Eles terão o paraíso. Então, eles não serão deuses, mas terão a vida eterna. Então, compensa ao longo da vida carregar a cruz. Porque Jesus veio, do ponto de vista teológico, carregar a cruz para mostrar que os sofrimentos na vida humana, portanto, os labores que a gente passa, eles serão recompensados se você for fiel, se você tiver fé nele. Então, nesse sentido, nesse inteirinho, olha a proposta. Antes, encontrar seu lugar no mundo. Agora, a proposta é qual? A proposta é encontrar o seu lugar no outro mundo. Então, portanto, essa mentalidade vai se espalhar por toda a Europa, vai ser interiorizada, né? Vai ser introjetada. E é muito interessante pensar que, primeiro, ela começa a dar certo entre quem? Entre as mulheres, entre os escravos, entre os miseráveis. Não eram esses os grupos que compunham os apóstolos e discípulos de Jesus? Né? Então, essa proposta. E depois o Império Romano se apropria e tudo mais. E isso vai perdurar durante 10 séculos, né? Onde a mentalidade, o imaginário, entende sempre o trabalho como um labor. Né? E quem pode, de fato, vivenciar a praxis é aquele que supostamente é um herdeiro, né? Hereditariamente faz parte da descendência de Adão. Portanto, o rei, né? E isso está expresso na figura lá de Salomão, né? O rei é aquele sábio virtuoso que decide pelo povo. E aí nós vamos dar um salto histórico, né? Porque depois isso tudo vai ser ressignificado. Né? Quando vai surgir o Renascimento, qual é a questão que está implícita ali no Renascimento? Nós precisamos voltar as nossas atenções para o homem. Né? Porque tudo girava ao redor de Deus. Deus era dono do imaginário das pessoas, porque era isso que garantia o paraíso. Mas o homem começa a realizar, né, questionamentos existenciais que não negam necessariamente a existência de Deus, mas que agora entendem que existe uma separação entre o universo laico, que é o universo do humano, das escolhas que ele faz mediante a razão, e aquilo que transcende a explicação humana, que faz parte de uma realidade metafísica, religiosa. E aí no Renascimento a gente tem um retorno, né,
o mergulho, né, na filosofia grega, pensando que o homem é a medida de todas as coisas. E essa ideia de homem quanto medida de todas as coisas, vai ganhando potência, que chega na modernidade. Quando a gente chega na modernidade lá no século XVIII, a gente tem o movimento iluminista, todos os pensadores estão elegendo a razão como um ponto de partida obrigatório para o homem alcançar a maturidade. E é isso que, inclusive, vai criar um certo estereótipo negativo da Idade Média, que a Idade Média é a Idade das Trevas, que está incorreto. Tá? Mas o iluminismo, né, fornece essa máxima, que está expresso lá em Kant. Kant vai dizer, a razão, o uso da razão é uma obrigação, é um dever. Então, portanto, se é um dever, não é uma questão heteronômica, uma questão que você pensa em suposição para usar. Vou usar a minha razão se. Não, tem que ser usada. Então, portanto, aquele amar ao próximo como a ti mesmo, agora é substituído pela seguinte máxima, que é o imperativo categórico. A máxima é, gente, haja de tal maneira que o seu comportamento seja uma espécie de exemplo para a criação de leis universais. Então, a maneira como eu agir, né, vou fazer ao outro, é a regra de ouro, que está presente em toda a história, né, do Ocidente, vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse comigo. Então, portanto, eu faço o bem. É, pelo menos, a ideia que está implícita na filosofia kantiana. A gente funda a modernidade, você tem Descartes, você tem Bacon, você tem John Locke, que é, né, o pai do liberalismo político, que também vai dar sentido para a palavra trabalho. E eu estou falando desses caras todos sem estar aqui na nossa descrição, porque eu quero falar deles para chegar no Marx. Veja bem, John Locke vai dizer o seguinte, que no nosso estado natural, como a gente vem ao mundo, a gente é uma tábula rasa. Não tem nada escrito na nossa existência. A gente depende das experiências para a gente vir a ser. Mas mesmo enquanto tábula rasa, pessoas que dependem da experiência de aprendizagem para vir a ser, quando a gente nasce, a gente possui naturalmente 3 coisas: a vida, a liberdade e a propriedade privada, que é uma herança natural. Isso é o fundamento, inclusive, do liberalismo, né? Que é a propriedade como herança natural. Então, portanto, que as desigualdades que existem no mundo, elas não são socialmente construídas, mas que, pensando dessa maneira, elas são hereditariamente, né, herdadas. Então, quando você vem ao mundo, você tem vida, liberdade e propriedade privada. Vida, né? E, portanto, livre para fazer com sua vida aquilo que supostamente vão ser as suas poesias, as suas obras, né, os seus fazeres, os seus labores, e também, então, nessa figura liberal, está essas 3 noções de trabalho implicadas, né? Isso está muito expresso, se vocês perceberem, depois a gente vai falar de Weber e isso vai ficar mais claro, lá na independência dos Estados Unidos, com a consequente faroeste, a marcha para o oeste. Por quê? Imbuídos dessa ideia de liberdade, os homens trabalharam em determinados lugares, conquistaram aqueles lugares, plantaram dali e retiraram dali sua sobrevivência. Por isso, tanto amor àquela terra. É uma nova ética aqui. Mas, enfim, essa condição liberal, ela está meio que representando uma figura que é nova na história, né? Com a crise da Idade Média, vão surgir nas cidades que estavam em crise, mas agora começam a ganhar novos significados, vai surgir uma nova classe. Essa classe a gente chama ela de burguesia. Quem é essa classe? Porque eles viviam em burgos, né? Eram comerciantes e artesãos que foram ampliando seus negócios na medida em que as cidades iam recebendo mais pessoas e, portanto, esses negócios ampliados, eles acabaram. Quando chega lá no século XVIII, no final dele, esses negócios que eram manufatureiros, agora eles são negócios fabris, industriais. E aí, século XIX, o jovem Karl Marx, morando em Londres, que é o epicentro da Revolução Industrial, ele olha para aquilo tudo, e aí ele vai buscar historicamente todas essas questões que eu trabalhei com vocês, e ele vai traduzir no sentido que eu gostaria que vocês levassem dessa aula de hoje, como um aprendizado. O que o Marx quer? Ele fala assim, desde o início dos tempos, trabalhar sempre foi uma questão do ser humano. Então, portanto, Marx quer recuperar o sentido do trabalho como algo que é ontológico. Trabalhar sempre foi fazer e produzir alguma coisa. Que coisa é essa? Né? E aqui o que o Marx quer trazer como, né, o grande mote da recuperação da ideia de trabalho é que o trabalho, ele é uma fonte de vida, não uma fonte de renda, que é o ponto da crítica marxista.
Por quê? Porque se você olha para a Idade Média, o homem que está trabalhando, a mercadoria que esse homem produz, ela tem um valor de uso. Na Idade Média, o homem trabalhando, a mercadoria tem um valor de uso. Com o advento do capitalismo comercial e, consequentemente, o capitalismo industrial, a mercadoria deixa de ter valor de uso para ter valor de troca. E qual que é o grande problema disso? Né, o desenvolvimento daquilo que o Marx vai chamar de fetiche da mercadoria. A mercadoria passa a valer mais do que aquele que faz a mercadoria. O que, consequentemente, vai transformar o fazedor de mercadoria também numa mercadoria. E eis a grande problemática. E isso, depois da filosofia, a gente chama de reificação. Ou melhor dizendo, coisificação do ser. Então, o homem, agora, ele vira uma mercadoria para produzir mercadoria. E isso deixou o Marx indignado. Porque se o trabalho é fonte de vida, o homem tem que conhecer a sua obra. Antes de mais nada, a obra acontece no homem, né? E aí, para depois acontecer no outro. Portanto, ter um valor, não um preço. Então, nesse sentido, o Marx está dizendo assim, ó, trabalho é fonte de vida. Então, o que nós precisamos fazer? Recuperar o sentido do trabalho, porque o homem trabalhando no século XIX, ele vive em condições de extrema exploração, ou seja, ele é alienado, alien, estrangeiro daquilo que faz, ele não conhece o fruto do trabalho dele. Então, portanto, o homem não está trabalhando, ele está empregado. O emprego é fonte apenas de renda para a subsistência do homem. E qual é o nome que a filosofia marxista deu para esse trabalhador? Proletariado. Sabe o que significa proletariado, gente? Que ele não é dono do trabalho dele, que a única coisa que ele produz, que ele é dono, e são os filhos. Então, olha só, e são os filhos. A única coisa que ele produz, que ele é dono, são os filhos. Proletariado. Mais nada. O que ele produz lá na fábrica é do dono da fábrica. E aí entra aqueles conceitos de mais-valia e tudo mais, e tudo mais. Então, veja bem, Marx chegou até esse ponto. Mas nós temos um outro pensador que ele vai mostrar uma outra face do trabalho, que é uma face que perdura, né, do ponto de vista sociológico, mas também tem uma implicação filosófica no nosso imaginário ocidental, que surge também lá na crise da Idade Média, naquele período que a gente chama como reforma, que é a reforma religiosa. Por quê? Porque toda noção do trabalho como sacrifício, que é potencializado na exploração da Revolução Industrial, por outro lado, ganha um sentido quando os protestantes dão um novo sentido para a palavra trabalho. Dentro da cristandade católica, o trabalho ele é tripalium, ele é sacrifício. Mas dentro do protestantismo, o trabalho ele tem um sentido de dignificar aquele que tem condição de trabalhar e, portanto, faz riqueza a partir do seu trabalho. Então, o que acontece? Quando, né, Calvino vai, né, dar sentido para a sua filosofia, a primeira coisa que ele vai construir, né, que o céu vai se alcançar pelas obras, né? Vai se alcançar pelas obras. Então, portanto, tira todo o peso daquilo que, se o indivíduo fez riqueza na terra, ou seja, se ele, das suas obras, ele alcançou alguma coisa, ele não está cometendo os pecados capitais, avareza, gula, ganância. Muito pelo contrário, ele é um ser que está sendo marcado, predestinado por Deus. Então, nesse sentido, o indivíduo que trabalha, ao invés dele viver o sacrifício do trabalho para alcançar o céu depois da sua vida, né, da sua vida terrena, da sua cidade dos homens e para a cidade de Deus, o indivíduo que trabalha, ele pode ter o paraíso na terra, e isso casa perfeitamente com o comportamento norte-americano na colonização dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é colonizado por protestantes que tinham sido expulsos da Europa. Esses protestantes, ao invés deles virem com a mentalidade de que tem que carregar uma cruz para ter o céu depois, eles acreditam que aquele espaço é a nova Canaã, é o novo céu. Então, naquele sentido, se eles trabalham e constroem a vida e fazem riqueza, é a marca, é a luz de que o trabalho não é visto mais como sacrifício, mas como empreendedorismo. Empreendimento. Essa noção também que vai ser extremamente cara na contemporaneidade, porque esses dois sentidos do trabalho como, né, sacrifício e o trabalho como empreendedorismo, essa junção vai gerar aí nos finais do século XX e início do século XXI, esse indivíduo hoje que está sujeito a viver uma vida cansado. Por quê? Porque ele é um empreendedor de si mesmo.
Eu estou dando saltos históricos que a gente poderiam permitir a gente fazer análise, por exemplo, da vigilância Foucaultiana, né, da sociedade do dever, mas hoje onde nós nos encontramos? Nós nos encontramos, né, com essa noção empreendedora implicada na nossa existência, porque nós já sabemos que o trabalho faz parte da nossa existência. Nós queremos honrar a nossa natureza, mas mais do que nunca, nós abolimos a figura do patrão, perdão, nós abolimos a figura do patrão porque esse patrão agora mora dentro da gente. Porque o Eros, né, a nossa potência de vida, ela está agonizando diante dos espelhos, diante de uma comparação em relação ao outro, que faz de mim um produtor constante, né, de desempenhos, porque eu tenho que ter o feed perfeito, eu tenho que ter a profissão perfeita, o corpo perfeito, a família perfeita, a casa perfeita. E, portanto, para tal, eu tenho que desempenhar as funções. E não é mais alguém que me diz o que eu tenho que fazer, mas do ponto de vista, né, do espírito do tempo, eu, em relação aos demais, cobro de mim a minha existência como uma existência perfeita. Então eu sou um narciso agonizando o Eros, porque numa sociedade em que o indivíduo desempenha a função de tentar ser perfeito a todo momento, não dá tempo dele desempenhar a função de ir ao encontro do outro. Porque ao invés da gente construir pontes para ir ao encontro do outro, a gente está colocando espelhos para ver em que ponto a gente precisa melhorar. Então, assim, de uma maneira, né, veloz e resumida, essas eram as provocações que eu queria desenvolver com vocês relativos ao trabalho na e em, né, mundo que nós vivemos. Amém. Eu não sei vocês, mas eu perdi o fôlego agora. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu esqueci. Tem que fazer o merchan, né, Fabiano? Faz o merchan aí. Deixa eu fazer o merchan. Ó. Deixa. Fazer o merchan. Tchan! Cadê o merchan? Não estou apresentando. Ah, importante. Apareceu. É só para dizer que vocês podem contar comigo, que eu já sou um filho de vocês aí, para ajudar no que for necessário. Quando precisarem de mim, é só chamar o Fred. Sabe que você me conhece, eles não conheciam, mas eu sou essa pessoa gratuita nesse sentido de poder compartilhar as minhas leituras, conhecimento, discussão. Fiquem à vontade. A gente está na vida para isso. Eu honro minha natureza dessa maneira, gente. Gente, se tem alguém que sabe compartilhar e criar pontes, é o Fred. O Fred, nós nos conhecemos da seguinte forma. Ano passado, né, Fred? Em outubro, a gente pensou um aulão aqui na universidade, na UFTM, gratuito, pré-ENEM. A gente queria oferecer oportunidade para alunos, principalmente das escolas públicas, para eles terem acesso a um aulão de revisão do conteúdo do Enem, de qualidade, com professores que normalmente você só encontra nos cursinhos, né, nas escolas mais caras, né, e de pouco acesso para a população como um todo, principalmente para um aluno de escola pública. E aí nós fizemos um aulão aberto, gratuito, de 7 da manhã às 7 da noite, e convidamos, entramos em contato com um professor que a gente conhecia, que é o professor Marcelo, de História, e aí o Marcelo, ele indicou um colega, ele indicou outro, e falou, fulano é bom, e o nosso aulão teve a participação do Fred. Cada professor tinha mais ou menos 1 hora, não era, Fred? E ele chegou de manhã cedo, por 8 horas ele estava lá, e ele ficou até o final com a gente. Então, ele, além da aula dele, e de todo o conhecimento que ele passou de revisão para Enem, para os alunos, a gente tinha mais de 400 alunos no auditório das escolas daqui de Uberaba e região. Além da aula dele, ele ainda ficou lá e participou o tempo todo com a gente, e então foi assim que eu conheci o Fred, né? E aí, desde então, a gente troca aí figurinhas online e estávamos tentando fazer esse momento. O que é um prazer. Deixa eu falar uma coisa aqui, Fabi. Tem uma pergunta muito bacana, e eu quero propor, se a galera topar, porque o que eu fiz mesmo foi um recortão histórico desses conceitos que são pesados aí, né? Mas só que a gente pode pensar no trabalho na contemporaneidade a partir dos filósofos contemporâneos, né? Michel Foucault, Zygmunt Bauman, que estão aí, né, na crista da onda. E o mais novo queridinho pop, que se chama Byung-Chul Han, né, que ele vai trabalhar num livro aí, Sociedade de Transparência, Sociedade do Cansaço, Agonia do Eros, que foi até um conceito que eu usei aqui agora há pouco.
Né? Então, se você quiser marcar aí lá para o mês que vem outra aula para a gente trabalhar esses conceitos, eu vou adorar dividir com vocês. Né? Por quê? Ele trabalha também muito as questões de precarização do trabalho, eu também gosto muito dele. Justamente. Anota aí, Netras, anota aí. Então, olha só, a Maria Eduarda, ela fez uma pergunta aqui que vai ao encontro dessa noção aí na contemporaneidade. Tem um filósofo francês que chama Luc Ferry, né? Esse Ferry dele é F-E-R-R-Y. Luc Ferry. Ele tem livros muito bacanas porque ele tomou como missão, depois que ele desenvolveu a vida acadêmica, conseguiu todos os laureamentos acadêmicos, ele foi convidado para ser ministro da Educação na França. E aí, depois que ele terminou essa missão política, ele foi escrever livros que não amenizam, mas que são acessíveis em termos de filosofia para as pessoas conhecerem, né? E aí tem um conceito dele que se chama transcendência na imanência, que eu acho que é um conceito lindo que vocês, teós, podem desenvolver. Chama transcendência na imanência. O que é a imanência? Imanência é aquilo, é o trabalho, é o que o Marx está falando. O trabalho é imanente ao ser, ou seja, não se desloca do indivíduo. Trabalhando ou não trabalhando do ponto de vista capital, você está dando trabalho. Né? Trabalhando ou não trabalhando, o trabalho está em você. Você vai fazer alguma coisa. Então, o trabalho é imanente. Mas só que se você parar para pensar, quando a gente sonha, né? Quando a gente quer um mundo melhor, porque eu acredito que é isso, né? Ninguém tá aqui, né? Eu não imagino que tem ninguém com planos do mal, né? Tá aqui nessa palestra, nessa aula, tá estudando porque quer fazer o mal, né? Não, pô. Ninguém tá aqui com essa... Então, assim, a gente tem, essencialmente, para além de religiosidade, propósitos que a gente constrói, né? Que a gente pode entender como propósitos transcendentes. Né, transcendentes no sentido de que um lugar que você visualiza, que você quer chegar, que você sonha, que, portanto, você, com a sua imanência, com aquilo que é seu, que é próprio, você conduz sua vida para tal. E aí, nessa transcendência da imanência, o que o Luc Ferry vai propor? Que é uma coisa muito boa. Né, ele vai falar assim, a gente tem que fundar tem um imperativo categórico kantiano, né? Que é uma ética universalista, que a gente também pode pensar uma aula para discutir ética, que é uma ética universalista. O que é a ética universalista do Kant, né? Você, antes de uma sériezinha boa para vocês assistirem, né? Como é que é o nome? The Good Place. Muito bacaninha, muito boa, que vai discutir todos esses conceitos aí. Que esses conceitos universalistas, deontológico, todo momento estão discutindo. The Good Place. Lá nessa série até explica de maneira, acho bem bacaninha, fala assim, o que é o universalismo kantiano? Antes de fazer qualquer coisa, por exemplo, você vai fazer um atendimento, né? Aí você tem de tomar uma determinada atitude. O que o Kant está te convidando a fazer? Pensa a seguinte coisa. Será que se eu fizer isso, eu estou fazendo mal para alguém no mundo? Se a resposta for não, você deve fazer. Se a resposta for sim, você não pode fazer. Você não pode. Esse é o universalismo kantiano. Aí o Luc Ferry está falando que isso não funciona mais. Porque isso implica em questões, por exemplo, culturalistas. Né? Porque você tem questões culturais, né, que vão gerar relativismos culturais. Por exemplo, a maneira como a mulher vive lá no Irã. A maneira como a mulher vive aqui no Ocidente brasileiro, né, nessa nossa antropofagia brasileira. Como que nós vivemos? Veja bem, então não dá para você agir de maneira universal, uma vez você tem diferenças culturais, mas tem uma coisa que você pode fazer, que aí a transcendência na imanência te ensina isso. Fundar um imperativo do amor. Olha que bonito isso. O que é o imperativo do amor? A pergunta que você vai fazer antes de tomar qualquer ação é, isso que eu vou fazer é o que eu gostaria que as pessoas que eu amo recebessem? Aí a coisa fica bem legal. Então, assim, a Maria fala assim, Fred, qual dos conceitos de trabalho te movem? Eu sempre trabalho da seguinte maneira. Essa aula que eu vou dar é a aula que eu gostaria que a minha filha... É a aula que eu gostaria que a minha filha tivesse. É claro que eu queria que ela tivesse uma aula bem melhor, viu, gente? Mas só a intenção transcendental, por isso que é a imanência na transcendência. A intenção transcendental de fazer o melhor para aqueles que eu amo acabam refletindo na vida das outras pessoas. Entende? Então, isso é um conceito maravilhoso para a gente viver. Então, é isso, sabe? Essa perspectiva é essa. Então, assim,
as atitudes que eu tenho, que eu faço, que eu tomo como premissa da minha existência, elas implicam em que condição na vida das pessoas que eu amo? Implica positivamente? Farei. Se eu não gostaria que as pessoas que eu amo recebessem tal atitude, não faço. É difícil? Demais. Consigo? Mais ou menos. Mas é transcendental. É transcendental. Só o desejo de fazer nos move. Então, assim, acho que um conceito de trabalho que eu tomo como meu é esse. É aquele que fala que o trabalho pode ser melhor, a começar por aquilo que é meu, mas que transcende a minha existência, porque já dizia a música, né? Ninguém é feliz sozinho. Então, só a gente pensar assim, se você vai trabalhar, isso implica a participação de outras pessoas na sua vida. Você vai ter que conviver, né? Então não tem como trabalhar sem o outro. Então, portanto, né, essa ética do amor é a ética da tolerância, né? Então, esse conceito é o conceito que me move aí no sentido de, ao invés de espelhos, pontes. Por isso que eu gosto que aluno liga a câmera, porque não fico só olhando para mim, fica chato esse negócio. Ô Fred, aqui não tem só aluno também não, viu? Professora Bárbara Barroso, da Universidade Federal da Paraíba, está aqui com a gente. Que lindo. A gente tem alunos lá da Federal da Paraíba também, né? A Júlia é de lá. Não sei se... A gente tem a Sandra Filgueiras, ela é fisioterapeuta do Ministério Público lá de Belo Horizonte. Tem uma galerinha aqui muito legal. E tem os meus alunos lindos, fofos todos. Ah, que gracinha. O Wellington também. O Wellington também aí. O Wellington, seja bem-vindo, viu? A Natália também está aqui. Ei, Natália, porque eu não conheço, tá, gente? Por isso que eu não falei. Quando eu conheço, eu falo. Que bacana. Eu tô feliz, você tá? Eu tô demais, vocês estão? O pessoal aí tá feliz? Estão falando câmera. Pô, isso é demais. Era isso, Fabi. Tamo junto, misturado. É bom porque eu também não preciso fazer revisão dos sentidos e significados do trabalho, né? Ele já deu todos esses sentidos e significados de forma a jato ao longo da história da humanidade pra gente. Eu parei a falar aqui, né? Mas porque eu ficava... Um problema do online é isso. Você fica olhando pro relógio a todo momento, né? Porque ele tá na sua cara. Então você fica escravo do tempo. Por isso que você lembra que eu falei para você assim, leiam Santo Agostinho. Leiam Santo Agostinho, porque a noção que ele desenvolve de tempo é uma das coisas mais lindas. Posso dividir com vocês? Claro. Veja bem, nosso tempo é o famoso tempo de Cronos, né? O tempo cronológico, né? E aí o que Agostinho nos convida é um tempo cairológico. Que ele, obviamente, né? Que ele está pensando sempre na transcendência divina. Então, ele entende que para Deus não importa o passado, isso é uma premissa muito bonita, né? E também não importa o futuro, porque a única coisa que a gente tem é o agora. Então, a única coisa que a gente tem é o agora. Então, sabe essa noção de eternidade? A eternidade é agora. É isso. Né? O passado já foi e o futuro não é. Mas o presente é agora. Então, assim, tem aquela máxima da vovozinha, né? Que você queria alguma coisa, aí sua vovozinha virava e falava assim, tudo no tempo de Deus, né? Só que Santo Agostinho te ensina a responder a vovozinha. O tempo de Deus é agora, vó. Só que como não tem passado, não tem futuro, essa plataforma do agora é a plataforma que a gente acontece a vida. Então pode acontecer agora, mas em outros agoras, entendeu? Na medida que a gente vai vivendo. Então, é uma questão assim, de viver intensamente esse presente com responsabilidade, de modo que as coisas vão acontecer no tempo que não é seu, que não te pertence, que não é marcado em relógios, mas é marcado na maneira como a gente vive. É isso. Esse Santo Agostinho é muito bonito ler ele, assim, é inspirador, porque ele escreve bem demais, sabe? Perdeu o fôlego de novo, gente? Fabi, pode contar comigo. É isso aí. Bom, sim, estão perguntando o livro. Como vocês podem ver, né? Vou fazer aqui, ó. Espera aí que eu vou... Deixa eu fazer outra propaganda aqui. O professor Fred, lá no Instagram,
ele mostra vários livros, ele comenta alguns livros, então são leituras que ele sugere, assim, de várias áreas, é bem legal. Então, se vocês seguirem lá, vocês vão ver uns livrinhos legal também para vocês lerem, tá? Então, veja bem, pessoal, aqui, esse para mim é o meu predileto, que é o Confissões. Que ele tá com, assim, essa é uma conversa muito bacana, porque ele contando, porque assim, você fala assim, mas é Santo Agostinho, é religioso, porque assim, tem esse negócio da academia às vezes, mas veja, nem a filosofia acadêmica nega a importância deles, que é bonito, né? Que é tão profundo o conhecimento que ele desenvolve, que transcende esses questionamentos metafísicos, né, divinos e tudo mais. E aqui no Confissões, ele joga real, sabe? Joga real, e é isso que é bonito. Porque você vê um homem que foi tido como santo, mas em vida ele não queria isso. Porque ele já dizia, né? Você tem a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade dos homens, ela fica com tudo aquilo que é mortal. Portanto, o corpo pertence a esse lugar aqui, ó. Né? A alma pertence a Deus, porque no entendimento dele, Deus está na alma das pessoas. Então a gente tem que acordar o Deus que vive em cada um. Sim, sabe o que eu costumo fazer? Vou fazer um negócio. Eu vou colocar lá eu vou colocar uma caixinha de sugestão no Instagram e vocês colocam uma palavra. E para cada palavra que vocês colocar, eu indico um livro. Combinado? A gente brinca. Porque minha vida é essa, né? Esse aqui é meu KG. Meu QG, né? Gente, vai pipocar de palavrinha lá para você, viu? Não, teve um dia que eu tive por 53. Eu fui fazer, eu caí na bobeira, eu tava dando aula num cursinho, tinha 120 alunos. Aí eu fiz isso, teve uma vez que você fez que eu pus lá. Eu fiz, e eu te indiquei. E aí eu caí nessa bobeira de falar, isso foi lá os meninos tudo deixando palavra. Só que eu caí na bobeira de, quando repetia a palavra, para cada palavra eu punha um livro. Chegou um momento que eu não tinha mais livro para indicar. Eu não posso mentir, eu tenho que indicar livro que eu li, né, pô? É sacanagem. Então é isso, Fabi, tamo junto. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, fique à vontade. Se não tiver, eu vou jantar. Gente, tem vários comentários aqui no chat, estão elogiando muito a sua aula. Antes da gente terminar, eu quero abrir, ver se vocês têm mais alguma pergunta, né? Se vocês querem... gente, assim, tem um gato que tá derrubando tudo aqui, vocês não fazem ideia. Pipoquinha, meu amor, calma. Mas... concentrei. Vocês querem ver? A gente tá aqui. Vamos abrir para perguntas, se alguém tiver mais alguma pergunta. Se não, a gente fica triste, mas encerra a nossa aula para todo mundo poder jantar, todo mundo poder descansar um pouco e aproveitar o seu tempo. Né? Alguém tem mais? Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma pergunta. Eles querem uma aula do Bauman. Com prazer. Com prazer. Isso, aí agora a gente pode fazer igual a professora Alessandra está sugerindo aqui, da gente abrir as câmeras para a gente fazer um print bem bonito e um registro bem legal da nossa aula. Todo mundo dá um sorrisão enorme. Vou adorar. A Lê, você consegue fazer? Você sabe fazer? Peraí, deixa eu arrumar o belo. Arruma, porque eu saio descabelada das aulas. Entendeu? Não, eu sou essencialmente descabelada. O cabelo vai, gente, vocês não fazem ideia. Então, tem hora que tem os cabelos tudo pro lado, assim. Eu não consigo controlar, não. A Alessandra já é descabelada, até parece. Então, não, eu sou. Vamos tirar essa foto linda? Ale, controla aí, fala 1, 2, 3 e já. Me manda a foto. Espera aí que meu microfone tá fechado. Pode ir? 1, 2, 3 e... Tirar a mão dos cabelos. 1, 2, 3 e já. Vou ver aqui. Espera aí que eu vou mandar para conferência aqui, está bom. Ó. Vem aí, Fafá. Por favor, Fá, me manda a foto. Gente, ficou linda. Ficou? Eu gostei. Tamo junto, gente. Tamo junto. Professor, sensacional, viu? Voltei lá pro direito, quando eu fazia direito, porque um dia eu fiz uma parte de direito, me vi nas melhores aulas, assim, com os meus professores mais queridos.
estudando tudo isso que você falou. Muito obrigada, adorei mesmo. Você é muito gentil. Imagina. Obrigado. Conta comigo. Também gostaria de agradecer. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Fabi, pelo convite. Foi um comecinho de noite, espetacular. Muito obrigada. E quando tiver aula de palmas, eu quero assistir. A Júlia também sugeriu um tema, né? Trabalho infantil. Pode mais? A gente pode desenvolver. Muito obrigada. Conta comigo. Obrigadão. Fabi, eu vou lá então, hein? Abraço. Obrigada. A todos. Tudo de bom, foi um prazer vê-los. Manda as fotos. Um prazer estar com vocês. E é isso aí. Quiser estabelecer o contato, rede social, já coloquei lá, fiquem à vontade. A gente está na vida para isso. A Hannah Arendt está dizendo, né, que a gente baseia muito a nossa vida na mortalidade. A gente tem que basear a nossa vida na natalidade, porque todo dia é uma chance da gente nascer de novo. Então, que hoje seja mais um desses dias. Abraço, galera, tudo de bom. Gente, antes de vocês tudo ir embora, eu não sei vocês, mas eu adorei. Sensacional. Muito bom. O que foi, João? Tá baixinho seu microfone. Ai, meu Deus, tá baixo? Foi muito bom, ele falou. Tá. Só gritei falando que foi muito bom. Eu vou interromper aqui a gravação. Gente, o WhatsApp não para de pular, né? Para de mandar mensagem no WhatsApp vocês aí, ó. Tava mandando print.